inconfundível quando ele chega, quando a história muda de situação. Da tristeza ele faz a alegria, faz tornar em bênção toda maldição. Da fome ele é o alimento, da morte ele é vida, meu irmão. Da tua presença não tem impossível, quando Jesus chega é inconfundível. Saldo, amada igreja, na paz do Senhor. Quem está feliz de estar aqui? Tem uma frase que eu sempre falo: se eu estou feliz com a presença dos irmãos, Cristo está mais ainda, né? Como o pastor Antônio Moura disse, o meu nome é um pouco diferente, é o Engler Romagnoli, né? É um pouquinho diferente, né? Eu estou aqui, veio algumas pessoas comigo, eu sou pastor ali da igreja evangélica Jesus Cristo é Vida. Nós temos 5 congregações. Está acompanhando aqui comigo o pastor Márcio Alves, levanta a mão, Márcio, dirige a igreja de Osasco ali, nossa. Está minha esposa ali, a Letícia. Os irmãos, levanta a mão os irmãos que estão me acompanhando, glória a Deus. Não consegui trazer mais pessoas devido ao carro, não deu para trazer. Mas para ganharmos tempo, meus irmãos, abra vossas Bíblias, lá no livro de Juízes, capítulo de número 13. Livro de Juízes, capítulo de número 13, uma palavra que Deus gerou ao meu coração. Aleluias. O tema desta palavra que o Senhor gerou ao meu coração é quando o sol perde o seu resplendor. Quando o sol deixa de brilhar. Mas pastor, você vai trazer uma palavra sobre Sansão num congresso de missões? É que o Senhor gerou algo ao meu coração aqui dentro sobre missões nesta palavra. A igreja encontrou? Diz assim: tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este o entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. E apareceu o anjo do Senhor a esta mulher. Ele disse: eis que és estéril e nunca tivestes filho, porém conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, guarde-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem coma coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz a um filho, cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Amém? Eu peço para a igreja curvar a vossa cabeça. Soberano Deus e eterno Pai, aqui estamos, Pai, através da sua maior revelação, que é a tua palavra. Que o Senhor venha usando os meus lábios agora, para trazer uma palavra de alerta, de edificação para a tua noiva, para a tua igreja. Venha falando com homem, venha falando com mulher, venha falando com jovem, com criança. Que o Senhor venha nos ensinando através da tua maravilhosa palavra. Usa os meus lábios como um canal de bênção, e seja com todos nós aqui. E que esta palavra venha mudar vidas, porque a tua palavra, ela diz que ela vem para me confrontar, para me mudar, para fazer uma pessoa melhor diante de ti. E eu peço agora neste momento que esta palavra venha ficar guardada na tábua do coração dos teus filhos, para a tua honra e para a tua glória. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Eu peço para a amada igreja se assentar. Glória a Deus. Aqui nós sabemos que o livro de Juízes, na Bíblia, ele é conhecido como ciclo vicioso. A Bíblia diz que os homens faziam o que era reto perante os seus olhos. E nos dias de hoje não está diferente. Muitas pessoas querem fazer o que bem entende, o que bem elas querem,
Mas aqui o Senhor começa aqui a trabalhar no livro de Juízes, que foi um livro que percorreu um período de mais de 300 anos. O homem errava, Deus levantava ali o opressor oprimia, Deus levantava um juiz, e através do juiz Deus livrava o seu povo. E aqui a palavra de Deus nos ensina que ali se passaram, no período de Juízes, 12 juízes. Mas o Senhor gerou ao meu coração para estar falando de Sansão. Sansão foi uma criança, é um bebê milagroso. Ele foi anunciado o seu nascimento, conforme nós lemos aqui, que a sua mãe era estéril, não poderia ter filho, mas a palavra de Deus diz que o Senhor anunciou a sua mãe, apareceu uma vez. Ela chegou no seu marido Manoá e falou: um homem de Deus apareceu a mim, falou que vai nos dar um filho. E o marido não estava, apareceu a segunda vez, e o marido também não estava, mas ela foi chamar, e ali foi instruído como eles deveriam criar esta criança. E aqui o Senhor está falando para mim e para ti, que Ele vai nos dar algumas instruções através desta palavra, para que eu e você possamos fazer conforme o querer e a vontade de Deus. A Bíblia diz que no capítulo de número 13, a criança veio nascer, conforme Deus tinha prometido. E aqui a Bíblia diz que a criança nasce, o seu pai e a sua mãe começam a instruir a criança. Mas algo que me chama muita atenção, a Bíblia diz que o diabo ele veio para roubar, matar e destruir. Ele sabia da promessa que Deus tinha feito a Manoá, e o diabo ia querer impedir a promessa de Deus se concretizar na vida dessa casa, e também o diabo quer impedir o propósito que Deus prometeu na minha vida e na sua vida. A Bíblia diz que o menino começa a crescer, o pai instrui ele, que ele tinha, desde o ventre, ele era nazireu. Nazireu vem da palavra hebraica nazir. Aquele menino tinha que se abster de algumas coisas. Ele não podia pegar em nada derivado do vinho, do suco da uva. Ele não podia passar navalha sobre a sua cabeça. E ele não podia também tocar em animal morto. A Bíblia diz que esse menino começa a crescer, e começa a acontecer algumas coisas, que ele está na sua casa, mas ele desce para Tima. Isso aqui começa a me chamar a atenção. Quando eu e você descemos na presença de Deus, Deus nos levanta e nos exalta. Mas quando nós descemos da onde Deus nos colocou, para fazer aquilo que está agradando os meus olhos, nós começamos a correr um sério perigo. E algo aqui que o Senhor está falando para mim e para ti, o diabo nos dias de hoje, ele tem colocado algumas coisas para que eu e você tire o foco de Jesus Cristo e comece a olhar para coisas pequenas. E aqui ele foi ali para Timnat. Chegando lá, a Bíblia diz que ele amou, gostou de uma mulher. Ele retornou para a sua casa, falou para o seu pai. Seu pai falou: meu filho, não tem nenhuma moça aqui da nossa cidade que ela agradou os seus olhos? Ele falou: não, esta me agradou os meus olhos. E aqui começa algo que me chama a atenção. A Bíblia diz que a candeia do corpo são os olhos. Aquilo que o meu olho vê e desce para o meu coração como desejo se torna perigoso. Aí o seu pai pega, desce com ele para Timnat. E depois a Bíblia diz que no meio do caminho ele encontra um jovem leão, mas os seus pais não viram. E aqui algo que me chama a atenção: o leão, antes de atacar, ele estuda a sua presa. A Bíblia diz que o diabo ele está como o leão, rugindo para nos tragar. E ali a Bíblia diz que ele pegou
matou aquele leão como se fosse um cabrito, mas como fosse matar um cabrito fosse fácil também, não é fácil. Ali o Espírito do Senhor se apoderou da vida dele, ele matou aquele leão, voltou para a sua casa. Depois ele desce de novo, a Bíblia diz que ele sai do caminho e vai ver a carcaça do leão, e lá tinha um favo de mel. Aí é na onde mora o perigo. Quando o diabo vem mostrar para mim, para você algo de errado, ele não mostra simplesmente aquilo que vai te amedrontar, mas ele mostra para mim, para você, aquilo que os meus olhos vai cobiçar. Mas o problema é ali estava o mel que era saboroso, mas embaixo do mel estava a caveira. O diabo só mostrou aquilo que os olhos de Sansão queria contemplar, mas não mostrou o que a palavra de Deus nos diz, que o salário do pecado é a morte. E aqui ele rompe o pacto dele de Nazireu, porque ele toca no animal morto. Ele tinha que fazer o que Números 6 diz, renovar o seu pacto. Mas a Bíblia diz que ele não foi até o sacerdote renovar, porque naquela época Israel estava num período muito difícil. E hoje em dia o Senhor tem gerado ao meu coração, muitas pessoas não querem mais confessar o seu erro para Deus, não quer se humilhar na presença de Deus, mas isso é algo muito perigoso, porque muitas vezes nós erramos, e por não acontecer coisa ruim sobre nós, nós pensamos que Deus está provando as nossas atitudes. Mas aqui ele tinha que ter feito isso. Ele não fez, continuou, foi lá, o seu pai falou, vai casar, então case-se com esta moça. Ali preparou o casamento, mas foi um casamento sem lua de mel. Eu sou casado, eu tive lua de mel, todos aqui tiveram lua de mel, né? Mas Sansão não teve lua de mel. A Bíblia diz que Sansão retornou para a sua casa, descendo ali novamente. A Bíblia diz que o seu pai tinha dado a mulher dele para outro, por esposa. Ele ficou irado, foi lá, pegou 300 raposas, tacou fogo no arraial dos filisteus. E a Bíblia diz, e ela vai nos ensinar, que isso criou uma ira muito grande na vida dos filisteus. E os filisteus queriam pegar Sansão de qualquer maneira. E aqui algo que me chama a atenção. Sansão, ele escolheu esta mulher, um matador de leão, taca fogo ali no arraial do povo dos filisteus. Aí os homens queriam matá-lo. A Bíblia diz que os homens tentam matá-lo. Ele mata 30 jovens para pagar a promessa que ele tinha feito, do enigma que ele tinha feito. As mulheres apertaram ela, os homens apertaram a esposa de Sansão, e ela entregou. Que no enigma Sansão diz assim: do comedor saiu a comida, e do forte saiu a doçura. Tiveram que falou, ele entregou ali o enigma, e quando ele entrega, apertar a mulher vai e revela. Quando revela, ele tem que pagar a aposta, ele tem que pegar as mudas de roupas, ele mata 30 homens, diz a Bíblia, para pagar ali a promessa que ele tinha feito. E a Bíblia aqui vai começar a nos falar algumas coisas. Depois de tudo isso, a Bíblia diz que ele sai dali. Os homens tentam amarrá-lo depois, e ali cerca de 3.000 homens tentam amarrá-lo. E o que acontece ali? A Bíblia diz que ele, com uma queixada de jumento, mata 1.000 homens, e depois dele matar esses homens, ainda ele vai querer fazer algo para saciar a sua carne. A Bíblia diz que mais uma vez ele desce a Gaza. Desce a Gaza. E algo aqui que o Senhor tem gerado ao meu coração.
Vamos descer na presença de Deus, porque quando eu me humilho na presença de Deus, o Senhor exalta a minha vida. Mas ele desce para Gaza, para se deitar com uma prostituta. A Bíblia diz que os homens daquela cidade ficam sabendo que Sansão estava lá, manda trancar a cidade. Sansão ali pega, sai dali, vê aquelas portas de Gaza, arranca as portas, joga no ombro e anda quilômetros ali zombando ainda daquela cidade, dizendo: vocês não podem me conter. E aqui o Senhor está falando para mim e para ti, que depois disso que ele fez isso, ele sai daquela cidade, ali ele começa a brincar com mulheres. E nós temos que ter um cuidado, meu irmão. O diabo, ele ataca eu e você, não é no meu ponto forte, é no meu ponto fraco, porque ele sabe aquilo que eu sou fraco, e ele não cansa, ele é insistente, e nós temos que continuar firmes e buscando ao Senhor, descendo na presença de Deus, para Deus nos fortalecer, para Deus nos levantar, porque Sansão era um menino que tinha uma missão que Deus falou: desde o ventre da sua mãe, tu começarás a livrar o povo das mãos dos filisteus. Mas o diabo, ele quer impedir e fazer a palavra de Deus cair por terra na minha vida e na sua vida. Por isso que eu disse aqui, que Deus gerou algo sobre missões. Sansão tinha uma missão antes do seu nascimento, a qual foi Deus que revelou, e Deus já revelou para mim e para você, que ele nos chamou para ganhar enfermos, doentes, aqueles que ninguém dá nada, mas o diabo quer impedir. Ele não quer que eu caminho, ele não quer que você caminha, ele quer parar a chamada de Deus na minha vida e na sua vida. E esta palavra aqui, Deus está falando para mim e para ti, que é uma palavra de alerta. E a gente vamos ver Sansão ali. Aí ele foi para Gaza, coabitou, arrancou os portões, levou no ombro, subiu ao monte. E depois disso, a Bíblia diz que ele amou Dalila. Ele amou Dalila. E algo aqui que me chama a atenção: muitos não compreendem algumas coisas. Muitos falam: Dalila, ela foi uma mulher para terminar de destruir o chamado de Deus na vida de Sansão. Eu já olho por outro lado. Se Sansão tivesse reparado, quando ele matou o leão, quando tocou no mel, quando pegou ali a queixada de jumento, para ferir, matar aqueles filisteus, como ele não fez, algumas coisas eu compreendo. Muitas vezes, quando eu não paro por mim mesmo, Deus para eu, porque se eu não estiver fazendo a vontade dEle. E Deus está falando para mim e para ti: vamos olhar para dentro de nós, fazer uma introspectiva e lembrar sempre de uma coisa: Senhor, é assim que o Senhor quer que eu caminho, é assim que o Senhor traçou para mim, é assim que o Senhor quer que eu continue. Se tem algo que não está agradando a ti, mostre para mim, que eu quero chegar na onde você me prometeu. Aí a Bíblia diz que ele amou Dalila. Ele amou Dalila. A Bíblia diz que ela queria, porque queria saber como, da onde vinha a força dele. Porque Sansão, ele não era um homem bombado, ele não era um homem como muitos musculosos têm nos dias de hoje. As pessoas olhavam para Sansão e não conseguiam compreender de onde vinha a força dele. Não conseguia compreender de onde vinha a força dele, mas a força dele vinha de Deus, que o Espírito de Deus se apoderava da vida dele. E aqui ela queria saber, e aquele casamento, que tipo assim, eu minto para minha esposa mente para mim, aquele casamento bom, um mentindo para o outro.
Ela querendo saber o segredo dele, ele mentindo para ela, e ela sendo comprada pelos filisteus, recebendo ali uma quantia para entregar ele. E aqui algo que me chama a atenção, a Bíblia vai dizer que certa vez ele estava deitado nos joelhos dela, e quando ele estava ali, ele abriu o coração, contou toda a verdade. Ele contou toda a verdade para ela. Aqui no capítulo de número 16, nós vamos ver que ele contou tudo para ela. No verso de número 18, diz assim, capítulo 16, verso 18: vendo, pois, Dalila que já ele tinha descobrido todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi, mas esta vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela e trouxeram-lhe o dinheiro. Então Dalila fez dormir Sansão nos seus joelhos, tendo chamado um homem, mandou raspar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti. Sansão, tendo despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez, como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor tinha se retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos. Sansão foi atraído pelos olhos, e quando os filisteus pegaram ele, a primeira coisa que os filisteus fizeram foram vazar os olhos dele. E aqui a Bíblia nos ensina o quê? Se o seu olho te faz pecar, é melhor arrancar ele e ir para o céu com ele, do que com os dois ir para o inferno. E aqui a gente vamos ver que aquilo que atraiu Sansão ali descer para Timnate, para descer para Gaza, foram os seus olhos que contemplaram aquilo que agradou a ele. A primeira coisa que os filisteus fizeram, foram arrancar, vazar os olhos dele. Aquele homem, que eu disse, o tema da minha mensagem aqui, é quando o sol perde o seu resplendor. O sol é para iluminar, o sol é para brilhar, agora ele está na escuridão. O diabo quer fazer isso comigo, o diabo quer fazer isso contigo, ele quer ofuscar o plano de Deus e nos lançar numa escuridão, mas aqui através desta palavra, Deus está falando para mim e para ti, que prenderam Sansão, vazaram os olhos dele, rasparam a sua cabeça, mas ele orou, ele se humilhou, ele falou: Senhor, dá-me forças pelo menos esta vez, para que eu possa acabar com esses homens, e colocaram ele ali para ficar girando, para que todos pudessem ficar olhando para ele. Sabe por quê? Porque todos os filisteus contemplaram os feitos dele, e agora os filisteus queriam mostrar e zombar de Sansão, falando: você zombou de nós, agora é a hora de você ser zombado. Mas eu vim com esta palavra que Deus está falando para mim e para ti. O diabo quer fazer eu parar, o diabo quer fazer você parar, ele quer zoar da minha cara e zombar da minha cara e da sua, mas através desta palavra, Deus está dizendo para mim e para ti, que ele está nos levantando. Se humilhe. Agora ele desceu na presença de quem ele tinha verdadeiramente que descer, que era na presença de Deus. Quando ele desce na presença de Deus, Deus levanta ele de novo. Oh, mantarabassui. E aqui a Bíblia diz que ele se humilhou, pediu para o menino: me leve ali nas colunas do templo,
O templo de Dagon era aproximadamente 16 metros de comprimento por 8 de largura. Colocou ele nas colunas e ele orou a Deus. E Deus teve de misericórdia da vida dele. E a Bíblia vai dizer aqui para mim e para você, que aqui na morte de Sansão, ele matou mais gente do que na sua vida. Mas Deus veio com essa palavra para mim e para você, falar assim: Ele não quer que você ganhe mais almas na hora que você está morrendo. Ele quer renovar as suas forças para você continuar caminhando de pé diante da presença de Deus, para a honra e glória do nome de Jesus. Sansão perdeu algumas coisas. Sansão ali, ele perdeu algumas coisas por desobedecer a palavra, desobedecer os mandamentos, os decretos que o seu pai tinha dado para ele. Mas nesta noite eu quero dizer para você: Sansão perdeu a confiança dos pais, ele perdeu o autodomínio, ele perdeu ali sua condição de nazireu, ele ali perdeu a sua visão, ele ali perdeu a liberdade e ele acabou perdendo a sua vida. Mas ali, quando ele orou, Deus pegou e mudou a história dele. E ele começou a livrar Israel das mãos dos filisteus. Ele era para ter tido um período de 40 anos. Mas ele julgou ali durante 20 anos. E os filisteus só vieram se acabar lá em Samuel 1, 7, 12, que Samuel ali, a Bíblia diz: até aqui nos ajudou o Senhor. E só exterminou depois com Davi em 2 Samuel capítulo de número 5. Então esta palavra que Deus gerou ao meu coração, é que Ele está dizendo para mim e para ti: o diabo vai tentar te parar, e ele vai usar as coisas pequenas, que são as coisas pequenas que traz estragos grandes, e muitas vezes nós não conseguimos enxergar isso. Eu peço para a igreja se colocar de pé, guarde esta palavra dentro do seu coração, e você vai continuar caminhando para a honra e glória no nome de Jesus. Pastor Moura, posso fazer uma oração? Tá. Amém. A cantora Rose Batista vai estar louvando, amém? E vou estar orando pela vida dos irmãos. Soberano Deus e eterno Pai, conforme esta palavra, Senhor, que Tu gerastes ao meu coração, eu peço agora para Ti, Espírito Santo, venha visitando, Senhor, essas vidas que estão aqui, venha renovando, venha trabalhando, aquela missão que o Senhor prometeu para cada um deles, que o Senhor venha dando continuidade, que o diabo não possa parar, mas que o Senhor venha levantando homens, mulheres, valentes e corajosos para a Tua obra, para a Tua seara. Seja Espírito Santo com cada um, e que nós nunca perdemos a visão, que nós possamos sempre olhar para Ti e dar vitória para os Teus filhos. É o que eu te peço, em nome de Jesus.